Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar sobre cinema, tá? Hoje eu quero conversar sobre uma coisa especial com vocês, né? Eu quero falar de Blade Runner, o Caçador de Androides. Aí vocês me perguntam, mas por que isso, né? Porque é um filme de ficção científica muito icônico, ele é um clássico, a gente pode considerar ele um clássico da década de 80, ele tá lá com seu nome assegurado e inscrito na história do cinema, né? E também porque, né, eu como sou um rato de Estação Botafogo, né, como as pessoas costumam dizer, né, e a Estação Botafogo agora está fazendo uma série de reexibições de filmes mais antigos, de filmes mais clássicos. Eu já conversei com vocês sobre a mostra de cinema no ar, eu estou falando também dos filmes classiquíssimos, né, que passam toda segunda-feira à noite, né, e eu devo conversar com vocês sobre mais filmes clássicos desses. Eu conversei sobre Bonnie e Clyde, por exemplo, né, e a gente também tem a sessão dos filmes da meia-noite, né, de sexta para sábado e de sábado para domingo, né, e durante a mostra de cinema no ar, né, nada mais adequado do que nesses filmes da meia-noite você passar Blade Runner. E essas sessões elas têm sido muito concorridas. O público mais jovem tem ido ao cinema, né? Tá conhecendo, né, o cinema agora, né, a história do cinema agora, com a oportunidade de ver esses filmes, de ver ou rever, né, dependendo da idade, esses filmes na tela grande, né? E Blade Runner passou, né, na época justamente da mostra de cinema no ar, né, que está tendo inclusive uma repescagem, e também ele está passando em outros horários para ser mais acessíveis às pessoas. E aí, como fazia muito tempo que eu não tinha visto Blade Runner na tela grande, entendeu? Eu devo ter visto isso na década de 90, lá no Cinema Leblon 1, né, que era uma cópia nova, né, uma, tipo assim, uma versão do diretor, né? Eu decidi dar um pulinho lá, né? Porque a tela do Estação Botafogo 1 é uma tela bem grande, né? Então, pô, para ver um filme desses, né? Eu nunca tinha visto o filme numa tela tão grande quanto essa, né? Então, fui aproveitar lá e fui rever. Primeira coisa, a gente tem muita coisa para falar desse filme. Eu poderia ficar horas e horas conversando sobre esse filme aqui com vocês, tá? Eu fiz até uma colinha aqui, né? Depois que acabou o filme, eu sentei num canto, né? Comecei a escrever um pouquinho para poder orientar o que eu vou falar nesse vídeo aqui, né? Mas eu acho que todo mundo já conhece a história, né? A gente está na Los Angeles de 2019, né? Uma Los Angeles completamente distópica, né? Onde a imigração estrangeira, né, descaracterizou a cidade completamente, né? Você tem bairros chineses, bairros árabes, essa coisa toda, né? É um caos total, né? As pessoas andando na rua, uma população de quantidade muito grande, né? Chuva ácida o tempo todo, um tempo fechado, nublado. É um futuro bem distópico, né? E aí a engenharia genética, né, começou a produzir espécies, né, que vamos dizer assim, alteradas geneticamente, e eles chegaram ao ápice na espécie Nexus 6, que estava fazendo justamente, auxiliando na colonização fora da Terra. Só que um grupo desses Nexus 6, né, acabou se rebelando, né, e acabou vindo em direção à Terra em busca de mais tempo de vida. Como eles eram muito, vamos dizer assim, mais poderosos assim em termos de força e de inteligência do que um ser humano, né? E eles ainda não tinham experiência com emoções, né? Essa experiência com emoções poderia, vamos dizer assim, gerar altas instabilidades, como gerou, né? E aí, para você se resguardar disso, né, os cientistas da época deram um tempo só de 4 anos de vida para esses androides, né, para esses replicantes, né? E aí um grupo de replicantes, né, liderado pelo replicante Roy, né, que é interpretado pelo Rutger Hauer, eles vêm à Terra para poder descobrir, né, uma forma de aumentar o tempo de vida deles, né? E aí o que acontece? Como esses caras, como esses replicantes eram muito violentos, eles foram proibidos de entrar na Terra, né? E eles deveriam ser sumariamente eliminados. E aí você tinha os policiais, que eram os Blade Runners, né? Que eram os caras que tinham que matar os androides, né? Tipo assim, meter bala e pronto, acabou. E não era chamado de execução isso era chamado de
retirada, né, no caso, desses robôs, né, da sociedade, desses androides da sociedade, né? Então a gente se lembra disso, todo mundo conhece essa história já foi muito contada, esse filme já foi reprisado muitas vezes, coisa e tal, a gente já cansou de ver ele na televisão, né? Só que o que aconteceu? Começaram a surgir algumas versões, né? A versão original, por exemplo, ela tinha, né, o Harrison Ford narrando o filme em primeira pessoa. E isso aproxima demais, né, o filme da estética noir. A gente vê vários filmes também noir, né, onde o protagonista do filme ele narra o filme para você. Isso era uma coisa muito boa, por quê? Porque ajudava você a entender melhor a história e ajudava você a entender melhor o posicionamento, né, e as emoções do protagonista da história perante as situações que aconteciam na história. Isso era uma coisa muito legal e eu gostava muito disso na versão original do filme, né? Só que o Harrison Ford, né, uma vez acho que ele deu uma entrevista para Bruna Lombardi na Manchete há muitos anos atrás, ele falava que não gostava de narrar. E aí foi feito um corte do diretor que tira completamente a narração do Harrison Ford, né? Então isso eu confesso a vocês que eu já não gosto muito, né? Por um outro lado, essa versão que tira a narração do Harrison Ford, né? Ela coloca uma cena de um unicórnio correndo, né? Numa floresta, né? Justamente na hora que o Harrison Ford está batendo na tecla do piano, né? E o piano, em cima do piano, forrado de fotografias, né? Que sugere de várias pessoas diferentes, de várias épocas diferentes. E aquilo tudo. E essa visão do unicórnio que ele tem enquanto ele está tocando a tecla do piano, junto com essas fotografias, elas sugerem o quê? Sugerem que o Harrison Ford fosse um replicante, né? Porque os replicantes, né? Eles têm implantes de memória colocados, né? Para eles aparentemente terem, se sentirem humanos e terem um passado, né? Na versão original, essa coisa do unicórnio é tirada, você só vê aquela infinidade de fotografias de pessoas diferentes em cima do piano, e tem uma hora, né, que a replicante interpretada pela Sean Young, que eu não me lembro o nome da personagem agora, não vou me lembrar, tá? A replicante interpretada pela Sean Young, ela pergunta, né, se o Deckard já tinha feito, né, que é o personagem da Harrison Ford, já tinha feito o teste para ver, para atestar se ele era replicante ou não, né? Aquele teste que tenta localizar os replicantes no meio da sociedade que a gente vê no filme o tempo todo, né? E no final do filme, né, na versão original, né, o Deckard conseguia fugir, né, com a replicante interpretada pela Sean Young, né, aquele personagem do Edward James Olmos acaba, vamos dizer assim, deixando os dois fugirem, né, no caso, né, e aí eles vão ter um happy end, né, em algum lugar, né, completamente diferente, mais ao norte, distante de tudo, e o filme tem um final feliz, tem um desfecho feliz. Nessa versão do diretor que tem o unicórnio, que é tirada a narração da Harrison Ford, o que acontece? Essa coisa termina em aberto, aparece somente os dois fugindo, o Deckard vendo um origami, né, que é esse personagem do Edward James Olmos, que é policial, ficava fazendo o tempo todo ao longo do filme, né, e o origami inclusive tem uma forma de unicórnio, que remete, né, ao unicórnio, né, que estava na visão, né, do Deckard, né, sugerindo que ele fosse replicante. E aí eles acabam fugindo, né, e o final fica mais em aberto, né? Uma coisa, vamos dizer assim, mais condizente com o espírito distópico do filme, né? Na versão original, essa coisa mais de happy end, né, ela destoa um pouco, né, desse espírito, né, distópico, e até dentro de uma estética sombria que você vê no filme, que aproxima muito o filme do expressionismo e do cinema noir, né? Agora, essas são as versões das diferenças, né? Essa versão que está passando nos cinemas agora, que está sendo exibida nos cinemas agora, já é esse corte do diretor com o unicórnio. Eu esperava ver a versão original, né? Mas beleza, apareceu essa versão do unicórnio aí. Dizem que existem outras versões, né? Que são coisas mexidas aqui ou ali. Eu já ouvi falar que talvez existam até 9 versões diferentes, né, de Blade Runner, né? Mas aparentemente as mais conhecidas são essas. A versão original que passou no cinema em 1982, com censura de 18 anos, quer dizer,
não dava para ver esse filme no cinema, vamos dizer assim, adolescentes não podiam entrar, era a mesma censura para filmes eróticos, filmes pornográficos que tinha na época, né? E naquela época, 1982, com ditadura militar rolando solta, você não entrava no cinema se a censura fosse 18 anos e você fosse um adolescente ali na faixa dos 12, 13, você não entrava. Então, foi o motivo pelo qual eu não vi o filme na época, né? Que eu estava só com 11 anos na época, quando esse filme passou em 82. Outras coisas que podemos falar, né? Já falei dessa estética, né? Sombria, dessa estética escura, dessa coisa do claro escuro, que aproxima o Blade Runner do cinema noir. Mas, principalmente, né? O Blade Runner, muita gente fala que tem fortes inspirações, né, no Metrópolis do Fritz Lang, né? E ele tem realmente, né? Você vê aquela grande cidade no futuro, você tem também uma história distópica, tá? Tanto em Metrópolis quanto em Blade Runner, né? Você tem a coisa do claro escuro, que é do expressionismo, que é do cinema noir. Ele tem meio que aquela coisa do cinema noir, meio que aquela coisa do cinema expressionista, né? Tem frames, né, tem imagens, né, do filme que você vê que tem uma relação muito próxima com a Metrópolis, né? A coisa do meio urbano, vamos dizer assim, de veículos voando para lá e para cá, como você tinha os aviões voando na cidade de Metrópolis, e esses carros, né, voadores também que você vê em Blade Runner, inclusive fazendo curvas em esquinas, né, são muito parecidos. Os letreiros da cidade, a ornamentação da cidade, tá? Tudo isso nos remete, entendeu, a Metrópolis, tá? A própria sala do Tyrell, né, o grande salão onde fica o escritório do Tyrell, também tem muita inspiração no grande salão do Joe Fredersen, né, que é o grande mestre da cidade. A própria sede da Tyrell Corporation fica num prédio gigantesco, num prédio muito alto, assim como também a Torre de Babel da cidade, onde está o escritório do Joe Fredersen, né? A coisa do Joe Fredersen fechando as cortinas, né, da sua enorme sala, né, enquanto que a Tyrell Corporation, o vidro ele vai ficando fumê, né? A coisa do Harrison Ford estar sentado na cidade, lendo um jornal, né, na rua, né, assim como você vê também o mordomo do Joe Fredersen também, quando ele estava de olho, né, no filho do Joe Fredersen, ele também está sentado na cidade lendo um jornal, né? Você tem todas essas semelhanças, né, entre metrópoles. Eu vou dar uma olhada aqui na minha colinha aqui, né, no caso, né? E é interessante a gente perceber, né, que outra coisa também que a gente pode falar de Metrópolis, né, você pode falar também, né, que a própria coisa do Tyrell e do Joe Fredersen serem grandes líderes capitalistas que vivem na torre mais alta da cidade, né? Isso também lembra muito a Metrópolis, coisa e tal, né? Por um outro lado, né, a gente tem também as diferenças, né? A gente também vai ter as diferenças entre Metrópolis e Blade Runner. Metrópolis e Blade Runner, apesar de serem duas ficções científicas distópicas, né? Nessa versão do unicórnio a coisa tem um final em aberto, né? Enquanto que Metrópolis tem mais a questão do happy end mesmo, que é trabalhada no final do filme. Em Metrópolis o grande assunto a ser tratado é o distanciamento e a aproximação entre o capital e o trabalho, né? Num primeiro momento, né, o capital, vamos dizer assim, trata o trabalho de uma forma opressiva, né? E no final você tem uma reconciliação entre capital e trabalho feita pelo filho da cidade, né? Então você tem essa temática principal. A temática de Blade Runner é o que? São os maus efeitos, né, que a engenharia genética pode produzir quando o homem começa a brincar de Deus, ou seja, a famosa síndrome de Frankenstein, né, onde o criador, né, acaba sendo destruído por sua criatura, né? Essa é a motivação principal, né, de Blade Runner, né? Que é a mesma motivação de Frankenstein de outros filmes que tem essa questão da síndrome de Frankenstein. Então você tem uma demonização aí da engenharia genética que, quando houve os primeiros
vamos dizer assim, indícios de clonagem, né, de células-tronco, coisa e tal, esse assunto veio à tona, né? E é como se Blade Runner lá do passado tivesse evocado esse debate, né? No momento em que a ovelha Dolly apareceu, no momento em que as células-troncos começaram a serem feitas, né? Outra coisa também, né, que a gente pode falar, né, de Metrópolis, tá? E de Blade Runner aí no caso. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu deixei essas coisas todas anotadas, né? Assim, uma coisa que é importante da gente falar em Blade Runner é que essa Los Angeles do futuro, né? Ela está completamente descaracterizada, não existe mais uma nacionalidade estadunidense, uma nacionalidade americana ali, e Los Angeles ela ficou totalmente compartimentada entre várias nações graças a essa imigração estrangeira desenfreada. Ou seja, há uma demonização da imigração aí, há um preconceito contra os imigrantes latente no filme, né? Que mostra que essa Los Angeles completamente degradada de 2019 tem como um dos seus fatores principais essa presença exagerada de imigrantes que tira, vamos dizer assim, a nacionalidade dos Estados Unidos, né, completamente de lado, né, é uma cidade completamente descaracterizada dentro dessa cultura americana. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que falar também, né, que é um preconceito, né, um preconceito que está ali no filme, né, e que você tem realmente essa situação aí, né. Outra coisa que a gente pode falar também aqui, né? Bom, gente, aqui eu confesso a vocês que eu acho que eu já consegui, né, explorar todos os temas, né? Pelo menos os temas que eu botei aqui na minha colinha aqui. Eu sentei num restaurante lá, peguei um guardanapo, pedi a caneta emprestada para a garçonete lá e comecei a escrever para organizar os pensamentos. Mas à medida que eu fui falando aqui, o vídeo já está relativamente longo também, eu acho que eu já consegui abordar todos os assuntos aqui. De qualquer forma, gente, fazer essas comparações entre Blade Runner, fazer essas comparações com Metrópolis, onde Blade Runner e Metrópolis se aproximam e se afastam, fazer essa comparação com a estética expressionista e noir, né? Tudo isso é um tema tão, vamos dizer assim, tão vasto e pode ser um tema tão denso, né? Que facilmente você consegue fazer uma dissertação de mestrado, até um trabalho de doutorado sobre essas questões aí. Eu estou aqui só dando uma pincelada por alto, entendeu? Na base da orelhada mesmo, na base das coisas que eu já estudei sobre Blade Runner, das coisas que eu já estudei sobre Metrópolis. Eu estou tentando só fazer um apanhado geral de algumas coisas, né? Que você vê no filme, você vendo na tela grande, né, revendo o filme na tela grande, você consegue pescar mais detalhes, né, onde você pode até aprofundar mais a análise, por isso que é interessante você rever esses filmes na tela grande, né? E, gente, é um clássico, tá? É um clássico mesmo, é um filme que tem que ser sempre lembrado, tá? Ele tá no hall da história do cinema mundial, ele tá no hall da história do cinema de Hollywood, tá? E é uma obra-prima que eu já devia ter parado para falar sobre ela aqui, mas é aquela coisa, a gente fica conversando sobre cinema, né, sobre as estreias da semana, coisa e tal, e a gente às vezes não para fazer uma análise de um filme mais antigo, de um filme mais detalhado. Volta e meia eu tento fazer aqui, outro dia eu já conversei com vocês sobre Morro dos Ventos Uivantes uma vez, né, e nessa mostra de cinema noir a gente também está tendo a oportunidade também de pegar esses filmes mais antigos e conversar, entendeu? Mas é uma coisa que a gente acaba não fazendo muito e deveria fazer, né? E aí eu estou aproveitando, né, essa oportunidade de ter acesso à tela grande desses filmes mais antigos e conversar com vocês agora com esses vídeos aí, fazendo esses vídeos aí sobre isso. Tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Abração, fui e até a próxima.